amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, trazendo informações fundamentais do mundo econômico ligado à sustentabilidade e das responsabilidades sociocorporativas de empresas e do cidadão, por que não? E hoje um tema muito importante, especialmente para o Brasil, que é o respeito à cadeia produtiva e como isso pode impactar nos negócios. E para falarmos sobre esse tema muito importante, Francisco Beduschi Neto, que é o agrônomo executivo da NWF, National Wildlife Foundation. Francisco, muito obrigado por nos receber. Opa, Roberto, eu é que agradeço a oportunidade de estar batendo um papo aqui contigo, falando com o teu público. Bom, fala um pouquinho sobre a missão da NWF, aonde ela surgiu e como, e aonde está espalhada pelo mundo. Muito bem. A NWF ela surge em 1936 nos Estados Unidos, então é uma das mais antigas organizações não governamentais do mundo. E ela surge com a missão de tomar conta dos parques nacionais americanos a partir de uma demanda da população americana. Ela, então, desenvolve todo esse trabalho desde 1936 e já na década de 80, com toda o alvoroço em torno das discussões na época se falava em aquecimento global e tudo mais, a NWF começa a exportar a sua expertise, né? E já começa a trabalhar aqui, inclusive aqui no Brasil, já então com hoje já 40 anos de trabalho aqui no Brasil, seja por meio de, desde o começo, por meio de muitas parcerias, atualmente com um time de técnicos trabalhando aqui no Brasil. O foco sempre foi o do desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. Então, como a gente conciliar no Brasil produção, conservação e não só conciliar, mas dar visibilidade ao mercado sobre aquilo que o agronegócio brasileiro vem fazendo de bom. Então é isso que a gente faz aqui no Brasil e também em outros países, né? A gente atua na América Latina tem uma atuação forte na Colômbia, vamos iniciar um trabalho no Chaco paraguaio, né? Na África temos trabalhos na África Oriental, principalmente com cadeia de cacau e outros produtos. No Sudeste Asiático, um trabalho muito forte com óleo de palma. E assim a gente vai levando essa experiência que nasce nos Estados Unidos, mas que hoje é global, levando essas experiências para diferentes commodities agrícolas e em diferentes partes do globo. Interessante que, pelo tempo em que foi fundado isso, né, 1936, já me espantou não só o tempo, como a motivação que é do cidadão norte-americano. Né? Então, nós estamos falando de uma centena de anos atrás, né, onde a organização social viu uma demanda lícita e falou, vamos cuidar disso. Né? Então, acho que já começa um grande exemplo para o brasileiro, né? Entender essa posição do cidadão nesse cenário. Né? Muito bom, muito bom. E vocês têm 400 colaboradores e 4 mil voluntários que eu li, né? Um texto que o Enio, que deixo aqui um abraço, nos enviou da assessoria de imprensa, e fiquei também espantado com esse número de cooperadores, porque o tamanho de uma organização se vê pelos voluntários, né? Né? Isso está muito ligado justamente a essa primeira parte, né? Essa função inicial do nosso trabalho, que é em relação aos parques nacionais norte-americanos. Né? Certo. Bom, eu li um texto seu muito prazeroso, por sinal, em que você dizia que cerca de 47 ou 48% da exportação brasileira, ou por volta disso, de frutas vai para a Europa, e os caras lá estão colocando uma série de preocupações, né, com as questões de saúde, agrotóxico e tal. E fala sobre como o mercado brasileiro da produção está entendendo esse novo momento e quais seriam os passos que poderíamos ainda mais progredir nesse cenário. Esse é um bom ponto, né? O que a gente procurou trazer no artigo
é fazer um paralelo entre algumas cadeias que a gente tem no agronegócio. O Brasil é essencialmente um país produtor de produtos agrícolas e exporta muito desses produtos agrícolas. Alguns desses produtos já vêm sentindo há mais tempo e já vem trabalhando mais essa questão de atender essas demandas dos consumidores, e aí não só com a questão de saúde, que é a relação aos defensivos agrícolas que são utilizados e tal, mas já preocupando com outras questões socioambientais que estão por trás dessa produção, que é o caso das frutas, né? Então, hoje o Brasil exporta muita fruta, principalmente toda aquela região do Vale do São Francisco exporta muita fruta, e o consumidor dessa fruta já vem questionando de forma muito forte todos esses requisitos, né? De novo, não só em relação ao sistema produtivo, mas ao impacto que esse sistema produtivo traz em termos socioambientais. E aí é a gente fazer um paralelo e ver o que esses caras já aprenderam e o que a gente pode aproveitar disso para dentro da cadeia da carne bovina, que passa por um momento de expansão muito grande no mercado internacional, né? Nós saímos aí de um share, uma participação no mercado internacional que sempre foi algo em torno de 20%, né? Passou a 24%, 25%, fechou já o ano passado com praticamente 29%, e esse ano já está crescendo em relação ao ano passado. Então, se a gente quer continuar participando desse mercado, olha, é claro e visível para todo mundo, o consumidor vai ficar cada vez mais exigente, então como é que a gente faz para atender essas demandas? Eu tenho uma visão, me considero leigo, né, de que, e somos oriundi, né, que a dimensão de países europeus não permite que o cara tenha 5.000 cabeças de gado, 100.000, 200.000, então ele tem 5 porcos no fundo de casa e ele tem que fazer com que aquele porco tenha o valor de uma centena deles. Então ele qualifica a quantidade que ele produz, porque ele tem que vender num preço maior. E o Brasil acaba olhando muito para a quantidade e um pouco menos para a qualidade. Esse raciocínio é lógico e nós temos que mudar o olhar, porque se produzirmos com muita quantidade e com muita qualidade, somos imbatíveis. Bom, eu como engenheiro agrônomo, eu já acho que o Brasil é imbatível, né? Basta a gente aprimorar um pouco mais a produção nacional, que já é muito boa. Mas, do ponto de vista da economia, da ciência da economia, o agronegócio ele é um sistema produtivo que ele está muito perto do conceito de mercado perfeito. E no mercado perfeito, a tendência é sempre a redução, o achatamento da margem de lucro e, portanto, há necessidade de eu tomar uma de duas escolhas para poder ganhar dinheiro. Ou eu vou para a diferenciação, para o nicho de mercado, que é muito o que o europeu faz, né? Ou eu vou para o ganho de escala, que foi a decisão tomada pelo Brasil, e, a meu ver, é uma decisão acertada, dada a dimensão do Brasil, a qualidade dos nossos solos, ao fato de que aqui chove muito irregularmente e tal. O que a gente precisa agora é melhorar o aproveitamento daquilo que a gente já fez. Então, nós temos áreas de pastagem muito grandes, né? O que nós precisamos agora é intensificar a produção nessas áreas, né? Fazer isso de forma sustentável, para que a gente siga atendendo a demanda internacional por carne, né? Sem ter que haver novos desmatamentos, então com uma imagem melhor e com todo um know-how para isso, que a gente já tem, né? Porque também, além de tudo, o que a gente já falou, o Brasil tem a Embrapa, né? E
baita de um centro de pesquisa. E a Unesp, né, Francisco, também. Aí a gente tem Embrapa, tem a Unesp, tem a USP, tem a Exalc em Piracicaba, Exato. tem a Federal do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. A gente tem centros de desenvolvimento de tecnologia e de ciência maravilhosos. Muitas vezes o que acontece é que essa ciência não chega ao produtor rural que está aqui na outra ponta, né? Então a gente precisa fazer chegar essa ciência lá para que a gente atinja esses patamares de produtividade. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para cada um dos diretores da Unesp de Jaboticabal, que é o professor Ferraldo, né? Que é um amigo e violonista que fica me mandando as musiquinhas que ele toca meia boca, tá? Pelo Zap. E também para o professor Iraê, né? Que trabalha junto ao Brasil Mata Viva, fazendo um trabalho fundamental no levantamento da valoração das florestas brasileiras para o mercado internacional. Gostei muito desse esclarecimento de que nós temos que ter ganho de escala. Então, é interessante isso, né? E, na verdade, a ministra Tereza Cristina, outro dia, fez uma palestra sempre com muito conteúdo, colocando que nos últimos 35 anos nós crescemos quase 400% a produção, mas não aumentamos 40% a área de pastagem, né? Que mostra que nós estamos cada vez mais sustentáveis no avanço da produção de alimentos para o rebanho sem desmatar. Mas a gente não conseguiu passar essa imagem ainda para o exterior, né, Francisco? O que você acha que seria o grande salto para nós mudarmos este cenário? Muito bem. O porquê que a gente não conseguiu passar essa imagem ainda? Porque, infelizmente, ainda tem alguns poucos, que eu não vou nem chamar de produtor rural, porque fazem as coisas à margem da lei, então estão fora Sim. dessa classificação. Mas tem alguns poucos que ainda fazem desmatamento ilegal, fazem uso de meios que não são lícitos, né? E que, ainda que sejam poucos, sujam a imagem dos muitos que fazem bem feito. Então, esse é um ponto que a gente ainda tem que trabalhar e, a meu ver, ainda que essa seja uma preocupação do Estado, existe aí um papel para o produtor rural, para as associações de produtores, né, que não podem admitir que um cara que toma esse tipo de atitude mancha a imagem de um agronegócio tão bem feito. Por outro lado, nós temos também algumas boas notícias nesse setor, né? Então, no início do ano, agora em janeiro, foi sancionada a lei que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Isso é sensacional, que aquilo que era passivo na fazenda pode começar a ser um ativo para o produtor rural. E a mais recente notícia, pelo menos que eu vi, Roberto, é de um relatório da ONU, do final da semana passada, que começa a discutir critérios para incluir ativos florestais dentro do cálculo do PIB dos países. Olha. Então, floresta passa a ter valor, cara, passa a ser dinheiro. Que maravilha! Depois você me manda esse artigo? Mando, faço questão, mando sim. Puxa, muito bom. E se você puder escrever alguma coisa sobre isso, eu agradeço a gente publicar no nosso portal também, tá? De notícias. Na verdade, nós já estamos trabalhando isso, eu e mais um colega da NWF, e assim que tiver qualquer coisa pronta... Ótimo, ótimo. E, aproveitando, então, esse gancho, e como a NWF pode, então, cooperar para separar o joio do trigo, como você bem classificou no teu texto, né? Colocando essa nova, digamos, visão que é a forma adequada? Quer dizer, que tipo de serviços vocês podem prestar para o agricultor, para o ambiente de negócio? Muito bem. Tem várias frentes de trabalho que a gente vem desenvolvendo com os produtores ou com a cadeia de valor aqui no Brasil.
Uma delas é de fazer uma ponte entre quem está no campo e quem está na cidade, ou o consumidor, tanto do Brasil quanto internacional, né? E levar informações de um lado a outro, para que quem está consumindo conheça aquilo que está consumindo e quem está produzindo conheça as demandas de quem quer consumir. Tá? E é importante ressaltar nisso que essa demanda por mais sustentabilidade no sistema produtivo não vem só do consumidor internacional. O próprio Sicarni da Embrapa produziu um relatório com um perfil do consumidor brasileiro nos próximos 10 anos e pode ter certeza que ele vai ficar muito exigente. Um outro papel que a gente tem feito, né, tem desenvolvido, é o de encontrar soluções para a indústria que está aqui no interior do Brasil, para que ela dê visibilidade a este consumidor, né, de forma transparente e clara de como está sendo feita a produção aqui. Então, transacionar essa informação. Mais do que levar as demandas de um lado a outro, transacionar essa informação. Ou seja, além de ser um agente de comunicação, digamos, qualificada, né, ao mesmo tempo é selecionar o espaço onde essa informação tem que ser levada, né? Que talvez esse seja o desafio. Informação, para quem, né? Informação, para quem e tudo mais. E um terceiro pilar que a gente tem trabalhado é ajudar esse produtor aqui, que eventualmente tem algum problema para ser resolvido, quer resolver, ele quer se inserir nesse mercado, né, do século XXI. Então, como é que a gente faz para ajudar esse produtor? Quais são os problemas que ele tem? E como é que a gente endereça esse tipo de coisa? Esses são basicamente os 3 pilares que a gente tem trabalhado muito. E uma coisa que ajuda muito é levar para o produtor a percepção de que o consumidor ele não quer perfeição, né? Ele não quer aquele negócio que esteja tudo pronto, mas ele quer que o produtor faça progresso ao longo do tempo. É interessante que eu estava aqui refletindo, Francisco, que essa missão é bem brasileira, né, no caso, né? Isso vale também para a sua organização que você dirige aqui no Brasil, da mesma forma lá nos Estados Unidos ou não? Ou eles estão ainda focados mais nos parques e tal, e na questão, como é que você enxerga isso? Não, com certeza. Lá, inclusive, tem uma abordagem que eu diria muito maior, né? Porque além de fazer o que a gente faz aqui, eles têm lá todo esse lado, essa missão de cuidar da fauna e da flora nos Estados Unidos, e endereçar esse tipo de questão, né? Aqui no Brasil é mais esse foco no desenvolvimento sustentável do agro, que também é desenvolvido lá em parceria com produtores e com associações de produção, indústrias, da mesma forma que a gente faz aqui. Só não dá para repetir o que eles fazem lá, né? Porque uma agricultura de clima temperado, com solos diferentes, com tudo diferente. Não, e o DNA norte-americano é outro também, né, Francisco? Quer dizer, nós entendemos que cada país tem seus aspectos primordiais de cultura e a gente ainda sabe que no Brasil parte da agricultura está ligado em aspectos de pessoas que estão assumindo gestões de famílias que dirigiram lá atrás de um outro modelo de negócio. Tem uma transição imensa aí para ser feita no Brasil. Você sabe, né, Roberto, visitando produtores nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, as dores são as mesmas. Ah, é? Esse problema de sucessão acontece em todos os países, adoção de tecnologia, entender os anseios do consumidor, né? O que diferencia muito são as soluções e como a gente aplica esses tipos de solução. Mas as dores do produtor lá não são diferentes das dores do produtor aqui. Você acha que internamente, agora falando a visão que o consumidor brasileiro tem do agronegócio, ela também não está muito clara, né? Porque assim como na Europa
às vezes a gente está importando a visão, a gente não, o consumidor está importando a visão europeia sobre o Brasil sem exatamente conhecer. Você não acha que nós deveríamos iniciar um trabalho de massificação de informação em eixos consumidores para que normalmente isso se expanda ao exterior de forma natural? Esse é um excelente ponto, né? Eu tenho conversado muito. Eu não sou um especialista na área de comunicação, mas converso muito com vocês que são dessa área. E isso é um ponto que a gente tem sim que trabalhar, tem que melhorar a comunicação do agro. Um lado que ajuda aqui no Brasil é que sempre se está divulgando na mídia os recordes, a balança comercial do agronegócio e tal. Então, isso ajuda a ter uma imagem positiva do agro. Em contrapartida, as ocorrências de fogo, de desmatamento ilegal e de tudo mais, isso traz o outro lado da moeda, né? Então, eu acho que a gente dizer mais sobre as medidas que estão sendo tomadas para combater esses males e aquilo de bom que a gente tem no agronegócio brasileiro, né? A gente falou de Embrapa, o ILPF é uma técnica, uma tecnologia que habilita a pecuária brasileira a ser sequestradora de carbono, né? Então, falar mais desse tipo de coisa é super importante e aí tornar isso palpável, né? Trazer para o consumidor nacional, a população em geral, o quanto que isso está crescendo, o quanto que isso traz de benefícios, não só para o produtor, mas para a população de forma geral. Isso é muito importante. Bom, obviamente que o nosso programa está sempre à disposição de todos vocês e suas indicações para que a gente construa essa imagem, né? Até porque eu comento com amigos, e até falei isso no ar outro dia, que há 8 anos atrás eu entrevistei a Bug, agentes biológicos lá de Piracicaba, né? Que produz, para a audiência que não sabe, que produz vespas em laboratório para controle de pragas no campo, né? E eles ganharam um prêmio do Fórum Econômico Mundial em 2013, 2014, que foi dado para o Twitter em 2001. Né? Quer dizer, olha a dimensão. Né? E a Globo fez uma entrevista com eles no ano passado. Né? Isso me chamou muita atenção. Falei, puxa vida, eu tenho 1 milionésimo de audiência da Globo e de estrutura para escolher temas. Né? E assim, 7, 8 anos antes, eu entrevistei uma empresa que já nem brasileira mais já foi comprada pelo mercado internacional e tal. Eu acho que, e aqui vai uma sugestão e uma solicitação, que a sua organização que você dirige precisa dar mais apoio para programas como, não necessariamente o meu, mas como esses, porque nós somos esses agentes reverberadores disso. E a gente não está achando, às vezes, espaço. Nós temos, se não é a assessoria de imprensa do Enio que manda, olha, tem um tema aqui interessante, eu falo, opa, vamos comunicar. Então, eu coloco o nosso programa à sua disposição, com as indicações, inclusive, dos apoiadores da NWF. Roberto, agradeço imensamente isso. Realmente esse ponto de divulgar mais é algo que a gente sentiu há algum tempo, essa necessidade, e em função disso começou todo esse trabalho com o Enio e tal. Então, a gente está aprendendo como fazer isso, mas é com certeza um ponto-chave, não só para o trabalho da NWF, mas para todo mundo que trabalha pelo desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. Tem que divulgar, tem que falar mais daquilo que a gente tem de bom, sem esconder as nossas mazelas, sem esconder os nossos problemas, as nossas dores, porque, acima de tudo, é na discussão desses problemas que a gente encontra a solução para isso tudo, mas sim poder divulgar e falar, olha, nós temos muita gente fazendo muito bem feito e estamos fazendo progresso. Bom, nós estamos chegando já no final desse bate-papo delicioso e você já está convidado para voltar com essa galera, né, que são os apoiadores de empresas e associações
da NWF, e nós estamos colocando aqui para a nossa audiência o site, o endereço do site da NWF, para que você, amigo que acompanha o programa Sustentabilidade, saiba mais como cooperar e entender esta dinâmica tão necessária do Brasil. O que você deixa de solicitação, de pedido para a audiência com relação a acompanhar a NWF, que tipo de apoio? Deixo aqui aberto as suas considerações. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que tá nos acompanhando. Eu acho que o fato só da gente, como você disse, reverberar essas informações já é muito, muito benéfico. Segundo, também deixar que a gente está à disposição, né? O nosso site ainda é um site em inglês, nós estamos construindo um site em português para em breve para poder estar facilitando também essa comunicação, né? Mas no mais é só colocar a minha, a toda a nossa equipe aqui no Brasil à disposição de todo mundo que quiser falar sobre, principalmente, pecuária, sustentabilidade e desenvolvimento para o agronegócio. Nós estamos à disposição. O nosso trabalho, que era focado muito no bioma Amazônia, a partir do mês que vem ele começa a se expandir para todo o cerrado brasileiro. Então vamos começar a nos envolver em mais e novas discussões. E estamos à disposição. Todo mundo que quiser aqui, a gente está à disposição para sentar, discutir, debater e encontrar solução para esse nosso Brasil. Você está no estado do Mato Grosso, né? Sim, eu resido aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Um lugar que faz um frio danado, né? Inclusive hoje aqui de manhã cedo já estava logo muito frio. Eu sei. E agora quer dizer que vocês vão expandir também isso para o Centro-Oeste, é isso? O trabalho da NWF? Sim, nós vamos expandir o trabalho que a gente já desenvolve com parceiros no bioma Amazônia para todo o bioma do Cerrado, né? Então, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, Perfeito. Por aí vai. E também estão já iniciando um trabalho lá no Chaco Paraguaio, já com alguns parceiros lá. Muito bem, senhor Francisco Beduschi Neto. Foi muito gostoso conversar contigo. A gente te aguarda em outra oportunidade. E o programa Sustentabilidade encerra mais essa edição, levando informação de primeiríssima qualidade para você que quer, como cidadão, cooperar para o Brasil e para o mundo melhor. Até a semana que vem com um novo tema. Um abraço e até lá!